E aí, galera, vamos agora começar a estudar sobre os conjuntos numéricos, beleza? Vamos desde os naturais até os reais. Vamos estudar os conjuntos numéricos estudados apenas no ensino fundamental 2, beleza? Vamos lá. Galera, o primeiro conjunto, que é aquele que nós estudamos, é o chamado conjuntos. Vamos colocar aqui, conjuntos numéricos. Vamos lá. O primeiro conjunto é o conjunto dos números naturais. Vou colocar aqui sempre um exemplo aqui na frente. Quais são os conjuntos dos números naturais? Conjuntos dos números naturais são aqueles conjuntos dos números que nós chamamos de números contáveis. Observe uma coisa. Quais são os números que a gente utiliza então para contar no dia a dia? 0, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Até o infinito. Lembrando que todos os conjuntos numéricos que a gente vai estudar são infinitos, tá bom? Então, os conjuntos que utilizam, os números que utilizamos para contar são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, até o infinito, beleza? Esses dias teve um aluno meu que me fez uma pergunta, mas eu não conto 0, 1, 2, 3. Então 0, se eu não conto, ele é natural? Isso é uma pergunta de grande polêmica na matemática. Alguns autores matemáticos adotam o 0 como natural, outros não. Os livros de ensino fundamental utilizam o 0 como número natural. Já alguns, então, como estamos falando de ensino fundamental, vamos utilizar o 0 como natural. Mas o prêmio matemático, inclusive brasileiro, que eu admiro muito, o Elon, adota o 0 como não sendo um número natural. Mas, como estamos falando de ensino fundamental, 0 natural, beleza? E quais são o conjunto dos números inteiros? Inteiros é representado pela letra Z. O conjunto dos números inteiros são os naturais e seus simétricos opostos, ou seja, são eles positivos e eles negativos, ou seja, ele também é infinito para os menores. Certo? Então, lembra tanto os positivos quanto os negativos, certo? Inteiro, eu também gosto de falar que eles não são quebrados, né? Não são frações, não são números decimais, são apenas números inteiros, beleza? Então, aí eu já vi a definição do conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q, certo? Quais são os números racionais? São todos os números naturais e os inteiros, mas também são os quebrados. Mas vamos ver aqui então, essa é só uma dicasinha, mas qual é a definição? A definição de números racionais são todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Todo número que pode ser escrito na forma de fração, com numerador e denominador inteiro, beleza? Vamos ver aqui o que isso quer dizer. Vou colocar aqui alguns exemplos. Só vou colocar exemplo. São todos os números naturais, são todos os números inteiros, mas também está dentro deles. Quais? O 1,2, o 7/500, o 1,777. Interessante, dízimas periódicas também entram, viu? Professor, mas o senhor disse que a definição é todos os números que podem ser escritos na forma de fração. São todos os números naturais, são todos os números inteiros, os números decimais exatos, as frações e as dízimas periódicas. Detalhe, as não periódicas não entram. Vamos ver aqui exemplos. Olha daqui. Vou colocar aqui 0,777.
serem colocados em forma de fração. Pode pegar qualquer número aqui do conjunto dos números naturais. Quais são? Vou pegar aqui o 3. Ele pode ser escrito sim na forma de fração. 3 sobre 1. 6 sobre 2. Porque quando eu divido 6 dividido por 2 dá 3. Então 3 pode ser escrito na forma de fração. Tem infinitas frações que geram 3. Qualquer número inteiro também. Por exemplo, menos 2. Menos 2 sobre 1. Menos 4 sobre 2. Menos 6 sobre 3. Qualquer um desses números gera menos 2. Então, menos 2 também pode ser escrito na forma de fração. Todos os números naturais e todos os números inteiros. Agora vamos ver se os números decimais exatos e as frações já estão, né? E as dízimas periódicas podem ser escritas em forma de fração. Como que eu escrevo o 1,2? Coloco 12 sobre 10, porque só tem uma casa decimal. 1,2 é o mesmo que 1 inteiro e 2 décimos, certo? Ou então pode colocar 12 décimos, ok? Também pode ser escrito na forma de fração. E as dízimas periódicas também. Se ela possui apenas período, é só colocar o 7 sobre 9. Vou aprofundar depois em outro vídeo como transforma dízimas periódicas em frações geratrizes, beleza? Mas fiquem então na mente que toda dízima periódica pode ser escrita na forma de fração e ele é racional. Conjunto de números racionais, vamos relembrar aqui? São todos os números naturais, todos os números inteiros. Lembrando que todo natural é inteiro. Decimais exatos, frações, dízimas periódicas. Resumindo tudo, todos os números que podem ser escritos na forma de fração. De boa? Temos aqui um terceiro conjunto, um quarto conjunto, que é o conjunto dos números irracionais. Quais são os números irracionais? São os números que não podem ser escritos na forma de fração. Professor, e quais são eles? Temos aqui, eu vou colocar o exemplo do número mais famoso, talvez irracional, do conjunto de números irracionais pela letra I, que é o π. Certo? Aqui estudamos muito, então nós estamos estudando circunferência, círculo, utilizando muito o π. Mas o π é um famoso, vocês vão estudar outros no ensino médio. Mas olha aqui, tirando o π, quem mais são? Todos os números que não têm raiz quadrada exata são irracionais. Como assim? Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 6, e assim por diante. Beleza? Todas as raízes que não têm raiz quadrada exata, elas são irracionais. Para ficar melhor explicado, são as raízes quadradas de números que não são quadrados perfeitos, sempre eles são irracionais. Tranquilo? E também temos as dízimas. Se eu falei que as dízimas decimais exatos e as dízimas periódicas são racionais, os irracionais são as dízimas não periódicas. Por exemplo, ó. Olha aqui, quando que eu disse na periódica e quando é não periódica? Você sabe que é 0,777 reticências. Você sabe que depois desse 7 é o 7. Depois vem outro 7, depois vem outro 7, depois vem outro 7, e assim por diante. Isso é uma dízima periódica. Tem um período. Você sabe qual será o próximo número. É uma sequência. Já as dízimas não periódicas, não. 2,373810573. Depois desse 3, vem qual número? Você não sabe, é uma dízima não periódica. Então, esses números são o conjunto dos números irracionais. Lembrando, aqui eu estou querendo facilitar para vocês, não está exatamente as propriedades fechadas. Aqui é apenas um facilitador para a galera do ensino fundamental 2, beleza? Vamos lá. Vamos agora aqui fazer um esquema de diagramas. Aqui nós temos o conjunto dos números naturais.
temos o conjunto dos números naturais, que são 0, 1, 2, 3, 4, ok? E assim por diante. Estou colocando só alguns elementos do conjunto. Só que todos esses números naturais, eles também são inteiros. Quer dizer que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros são todos esses números naturais, mais eles negativos, beleza? Ok? E os racionais? Eu não disse que todo natural, todo inteiro é racional? Então, todos esses números estão dentro também do conjunto dos números racionais. Todo número natural e todo número inteiro está dentro do conjunto dos números racionais. E aqui vai vir ainda, além desses, além desses números que eu já coloquei, quem são os racionais? São as frações, ó. As frações, as dízimas periódicas, ó. Ok? Todo número que pode ser escrito na forma de fração. Observe que os naturais estão dentro dos inteiros e estão dentro dos racionais. Mas os irracionais é um conjunto à parte. Nem o número natural, nem inteiro, nem racional, ele é irracional. Os irracionais estão à parte, ó. Por isso que eu coloco ele aqui. Os irracionais, ó. Separado. Observe que o natural está dentro dos racionais, ó. Mas os naturais não estão dentro dos irracionais, porque os números naturais não são irracionais, eles são racionais. Que são quais? Podemos dizer aqui, ó, raiz de 2, as dízimas não periódicas, o π, são alguns exemplos de números irracionais. E tem um último conjunto. Eu sei que o último conjunto é esse, eu não conheço mais nada. Se eu juntar tudo, é o conjunto dos números reais. Então, o conjunto dos números reais é a união dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. Se eu unir o conjunto dos números racionais e os números irracionais, é os números reais. Ou seja, para quem estudou até quem estava no ensino fundamental, todos os números que vocês conhecem são irracionais, são reais. Professor, existe outro conjunto que vocês vão estudar futuramente no ensino médio, conjunto dos números complexos, mas não vem ao caso, ok? Então aqui é um esquemazinho. Eu gosto sempre de fazer esse jogo com meus alunos. Observe aqui vamos comparar isso aqui com outra coisa. Vamos comparar os naturais com corrente, cidade corrente. Os inteiros como sendo Piauí. Os racionais como sendo o Brasil. E os irracionais como sendo Estados Unidos. E os reais sendo América. Claro que bem que vai dar só uma diferençazinha, mas eu vou explicar no final. Observe uma coisa. Quem nasce em corrente nos naturais é piauiense? É. Ou seja, todo número natural ele é inteiro. Mas todo mundo que nasce no Piauí é correntino? Não. O que isso quer dizer? Que tem números que são inteiros, mas não são naturais. Beleza? O Piauí, o corrente está dentro do Piauí. Mas existem outras cidades além de corrente. Então, os naturais estão dentro dos inteiros, mas tem outros números que não são naturais. Os racionais é o Brasil. Corrente está dentro do Piauí, que está dentro do
Brasil. Nem todo mundo que nasce no Piauí é brasileiro. Mas tem gente que nasce no Brasil que não é piauiense. Ok? Os reacionários aqui eu coloquei como se fossem os Estados Unidos. Eu vou colocar uma abertura aí, porque claro que todos os países, Colômbia e tal, mas não é tão caro. Quem nasce em corrente não é americano. Não é estadunidense, não é americano. Mas, e nem que nasce no Piauí. Ou seja, nem o número natural, nem inteiro, nem racional, tem nada a ver com os números irracionais. Mas se eu juntar o Brasil e os Estados Unidos, é a América. Claro que eu coloquei, aqui tem uma diferença, porque tem Argentina, deveria estar, mas aqui é só para ter um parâmetro, tá bom? Então a gente pode até meio que desconsiderar aqui esse R sem América, tá bom? Então aqui temos corrente, Piauí, Brasil e Estados Unidos. Quem nasce em corrente é piauiense, mas nem todo mundo que é piauiense é correntino. Quem nasce no Piauí é brasileiro, mas nem todo mundo que é brasileiro é piauiense. E quem nasce no Brasil não tem nada a ver com os Estados Unidos, são países separados. Ok? E foi isso, galera. Espero ter ajudado vocês. Desculpa essa falhazinha no final, mas deu para dar uma ajuda. Qualquer dúvida, chama aí.